Olá, gente. Eu sou o professor Mariano Medeiros e hoje a gente vai falar sobre sujeito indeterminado. Bom, para a gente falar sobre sujeito indeterminado, primeiro a gente precisa compreender o conceito. O sujeito é considerado indeterminado quando eu não sei ou eu não quero informar quem praticou uma dada ação verbal. O sujeito indeterminado, ele existe, mas eu não sei dizer exatamente quem ele é. O sujeito indeterminado, ele às vezes se confunde com outros dois tipos de sujeito. O sujeito desinicial ou o sujeito inexistente, a oração sem sujeito. No caso do sujeito desinicial, ele não aparece na frase, ele não aparece no momento em que eu falo, porém eu posso determinar exatamente quem praticou a ação, o que eu não posso fazer com o indeterminado. No sujeito inexistente, como o nome já diz, o sujeito não existe, é quando a ação verbal descreve algo que seja impossível ser praticada por alguém, como por exemplo o tempo, que ninguém pratica, ou um fenômeno natural, que ninguém é capaz de praticar. Então, no sujeito indeterminado, o sujeito existe, mas eu não posso definir quem é. Existem duas maneiras de indeterminar o sujeito de uma oração. Ou eu uso a terceira pessoa do plural, e aí eu posso usar qualquer tipo de verbo, basta colocá-lo na terceira pessoa do plural e omitir qualquer possibilidade de sujeito, seja declarado na frase ou seja fazendo referência a algum tipo de sujeito, algum elemento que possa praticar a ação no texto. Então, o sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural, eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural sem alusão a nenhum tipo de sujeito. A outra maneira de indeterminar o sujeito é usando um verbo na terceira pessoa do singular, mas esse verbo precisa ser ou de ligação, ou intransitivo, ou um transitivo indireto. Veja que no primeiro caso eu pego qualquer tipo de verbo e coloco na terceira do plural. No segundo caso eu pego um tipo de verbo específico. Ele tem que ser ou um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo, ou um transitivo indireto, e colocá-lo na terceira pessoa do singular, associado à palavra se. E aí eu indetermino o sujeito. Quando eu uso se para indeterminar o sujeito nessa situação, a palavra se chama índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, se eu digo assim, era-se feliz e não sabia. O verbo ser aí é um verbo de ligação, ou seja, é um verbo que liga um sujeito a uma característica do sujeito. Nesse caso eu não sei quem é o sujeito, mas eu sei a característica dele, ele era feliz. E eu tenho um verbo de ligação na terceira pessoa do singular, era, mais a palavra se. Um outro exemplo, eu digo, corre-se atrás de uma cura. Quando eu digo corre-se atrás, o verbo correr é um verbo intransitivo, porque quem corre, corre. Verbo intransitivo é aquele tipo de verbo que não necessita de nenhum tipo de complemento. Então, em corre-se atrás, eu tenho um verbo intransitivo associado à palavra se. E esse verbo está na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado. Para dar um exemplo de sujeito indeterminado com o verbo transitivo indireto, poderia dizer, precisa-se de cuidados especiais ao sair. Então, veja, quem precisa de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. É um verbo que necessita de complemento e esse complemento vem mediado através de uma preposição. Ele está na terceira pessoa do singular, mais a palavra se, que vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Bom, eu espero que tenha sido claro, que tenha sido proveitoso e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado, um grande abraço.